Olá, eu, Paula Capistrano e a Júlia Martim vamos apresentar para vocês um pouquinho sobre a lambaricultura. Os lambaris eles pertencem ao gênero Astyanax e os peixes desse gênero eles são espécies nativas sul-americanas que possuem bons atributos zootécnicos para o cultivo. Eles são peixes de pequeno porte e eles podem chegar até 17 centímetros de comprimento e até 70 gramas de peso em condições de cativeiro. Eles costumam habitar ambientes de baixas altitudes, de até 50 metros de profundidade, que são regiões como rios, riachos e lagoas. Eles apresentam o hábito alimentar onívoro e são considerados altamente flexíveis. E eles podem se alimentar tanto de vegetais quanto de animais como larvas de pequenos insetos e peixes, podendo até mesmo praticar o canibalismo e predar a sua própria prole. Como dito anteriormente, os lambaris eles povoam pequenos riachos, lagos e grandes rios, formadores de bacias hidrográficas, de todo o ambiente tropical. Portanto, os lambaris eles são espécies nativas das bacias amazônicas, São Francisco, Tocantins-Araguaia e da Bacia do Prata. Os lambaris pertencem ao gênero Astyanax, sendo que dentro desse gênero já foram descritas em torno de 100 espécies. No Brasil existem aproximadamente 34, sendo as mais importantes lambaris de rabo vermelho, Astyanax fasciatus, e os lambaris do rabo amarelo, Astyanax bimaculatus. Bom, o potencial na aquicultura dos lambaris. Até recentemente, os lambaris eles eram considerados por muitos produtores como pragas indesejáveis nos viveiros, por invadir e colonizar rapidamente o ambiente de criação dos peixes nobres. Esse conceito ele foi mudado a partir de observações mais acuradas durante o manejo dos tanques de cultivo. Contudo, foi observado que os lambaris eles apresentam grande potencial na aquicultura, podendo servir como uma ótima fonte de renda para os seus produtores. A principal potencial do lambari na aquicultura é a produção e venda para isca viva, na pesca esportiva de peixes carnívoros e é a principal forma de comercialização da espécie. Normalmente eles são comercializados nos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Tocantins e parte do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O lambari do rabo amarelo é utilizado para a pesca esportiva do tucunaré, da corvina e barbado. O lambari ele também é comumente consumido como aperitivo em bares e restaurantes, portanto, ele é um ótimo petisco. E também ele é muito comum no aquarismo como peixe ornamental, devido à sua bela coloração. Bom, quanto à reprodução do lambari, é possível fazer a realização de reprodução natural e de reprodução induzida. Bom, a reprodução natural ela pode ser realizada colocando os reprodutores previamente selecionados em tanques de terra. Os reprodutores eles são colocados então nesses tanques com uma densidade de 10 peixes por metro quadrado, em uma proporção de 3 machos para uma fêmea. Os tanques eles podem ser de 500 a 1.000 metros quadrados e esses eles devem ser previamente adubados com calcário para que seja corrigido a qualidade de água dos viveiros. Nos tanques de produção são utilizadas macrófitas e elas servem de abrigo para proteger as larvas e os alevinos após a eclosão. A macrófita normalmente utilizada nos viveiros elas são os aguapés e elas são colocadas em cerca de 10 a 15% da área do viveiro. A reprodução natural ela resulta em boa produção de larvas de alevinos, mas proporciona também algumas dificuldades em relação ao manejo posterior à reprodução, por dificultar o controle da sobrevivência das larvas e dos alevinos e da predação realizada pelos próprios reprodutores, que eles podem comer os ovos e as larvas. Uma característica importante dos lambaris é a reprodução parcelada. Ela possibilita a obtenção de 3 a 4 desovos durante o ano e ela eleva de modo substancial a produção, mas por outro lado ela pode acarretar dificuldades de manejo, por resultar no aparecimento de lotes em diferentes estágios de crescimento. Portanto, problemas com as altas densidades decorrentes da falta de controle na produção dos alevinos, eles podem levar ao crescimento diferenciado dos indivíduos. Há também que se considerar a possibilidade da ocorrência de desovas de indivíduos precoces nascidos no período, que também irão contribuir para a heterogeneidade dos tamanhos e as diferenças de tamanhos existentes entre os machos e as fêmeas. Esses casos, embora eles possam se constituir em fatores depreciativos da produção, eles não se apresentam como motivos imperativos para que a reprodução natural do lambari ela seja descartada num processo de produção.
O método de despesca seletiva ele pode se constituir numa alternativa para esse sistema, já que a cada semana do período reprodutivo é feita uma triagem dos lotes que atingiram os tamanhos desejados e esses são dirigidos para o processo de engorda. Bom, então ali à direita nós vemos a imagem 2, que é a obtenção dos ovócitos por pressão do abdômen da fêmea, e na imagem 3 a gente vê a deposição do esperma do macho sobre os ovócitos da fêmea. No lambari, a reprodução promovida artificialmente com a utilização de hormônios indutores é mais produtiva do que a reprodução natural, porque ela permite um melhor controle, planejamento e otimização da produção, tanto na fase de alevinagem como na fase de engorda. Na reprodução artificial, os reprodutores eles são selecionados conforme as características externas, evidenciadas no período reprodutivo, e são induzidos à liberação de ovócitos e de espermas, com o uso de extratos hipofisários de peixe, aplicando-se 2 doses de hormônio conforme as práticas usuais em estações de piscicultura. A incubação também é realizada segundo as práticas comuns de reprodução de peixes, com a produção de larvas e pós-larvas, alcançando taxas de até 95% de sobrevivência. Na fase de pós-larva, a taxa de sobrevivência geralmente permanece alta, mesmo depois de armazenadas nos tanques de terra, dependendo da qualidade da água e do ambiente onde forem estocadas. As pós-larvas podem ser estocadas a uma densidade de 300 indivíduos por metro quadrado durante 15 a 20 dias, com uma sobrevivência média de 70% até a fase de alevinagem. Bom, na imagem 4, ali à direita, podemos ver então o processo da reprodução induzida. Na imagem 4, portanto, a gente vê a avaliação do processo de fertilização com a adição de água sobre os gametas. E na imagem 5, a gente vê então uma incubadora onde ocorre o desenvolvimento dos embriões até a eclosão dos ovos e a obtenção das larvas. As fases do cultivo estão divididas entre alevinagem e engorda. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a alevinagem. Na alevinagem, existem inúmeros fatores que podem causar fracasso na produção dos alevinos. Porém, a densidade de estocagem larval ela deve ser um objeto de bastante atenção nas pesquisas de larvicultura e alevinocultura, já que uma densidade de estocagem elevada pode implicar na redução da taxa de crescimento do animal, maior variação em tamanho dentro de um mesmo lote e pior conversão alimentar, além de estabelecimento de hierarquia. As larvas de lambaris elas são extremamente dependentes do alimento natural, o plâncton, para o adequado desenvolvimento inicial. Sendo assim, é aconselhável a larvicultura em tanques escavados. E após um mês de cultivos, em torno de 1,5 cm de comprimento, é que os alevinos estarão prontos para ser despescados e transferidos para os sistemas intensivos de produção. Essa tabela foi tirada de um estudo que avaliou o desempenho dos lambaris em diferentes densidades de estocagem, para 31, 62, 93 e 124 metros quadrados, e avaliou as diferentes variáveis. Através dessa tabela, a gente concluiu que as variáveis para peso inicial, conversão alimentar, fator de condição e taxa de sobrevivência não mostraram diferenças entre todos os tratamentos que foram utilizados. Para a biomassa, o estudo revelou que elevadas densidades podem ser utilizadas sem prejuízos. Porém, como a gente pôde observar, a densidade influenciou no comprimento final dos animais. Agora, falando um pouquinho sobre a engorda. Na fase da engorda, a alimentação é oferecida na proporção de 5% do peso vivo e no mínimo 3 vezes ao dia. E pode-se utilizar rações em pó ou trituradas, e uma composição de 38 a 40% de proteína. Após 20 dias de iniciada a engorda, já é possível utilizar rações extrusadas, aumentando a eficiência do arraçoamento, melhor aproveitamento do alimento e menor poluição da água. É sugerido que os pellets possuam de 1 a 2 milímetros para melhor aceitação dos animais. Como resultado prático de um sistema de engorda, tem-se o exemplo da estação de piscicultura Cabenha, no município de Glicério, em São Paulo. Nesse sistema foi obtida uma taxa de sobrevivência de 70% dos peixes e ao final do processo da engorda, com uma densidade de 50 peixes por metro quadrado. Para ser comercializado, o lambari deve atingir de 8 a 12 centímetros e por volta de 15 a 20 gramas, podendo ser atingido esse peso por volta de 3 a 4 meses.
Com essa densidade, é possível obter de 1,8 a 2,4 kg por metro quadrado através de 3 a 4 períodos de engorda por ano, o que resulta em média 21 toneladas por hectare no ano. Agora, sobre o cultivo, eu vou citar as principais características que são necessárias para a implementação do cultivo do lambari. Para a implementação do cultivo de lambari, 4 aspectos principais devem ser levados em consideração: qual será o sistema de produção, a densidade utilizada, os parâmetros físico-químicos da água e a alimentação. Os principais sistemas de produção para a lambaricultura são o semi-extensivo ou ainda semi-intensivo. Atualmente, a produção é realizada em tanques cavados, com uma densidade de 50 peixes por metro cúbico, em tanques rede, dentro de tanques cavados, em torno de 500 peixes por metro cúbico, em tanques rede, dentro de reservatórios, 1.000 peixes por metro cúbico, em sistemas fechados com biofiltro e na recirculação, também em torno de 1.000 peixes por metro cúbico, ou ainda em sistemas aquapônicos, em torno de 1.000 peixes por metro cúbico. Em relação aos parâmetros físico-químicos da água, os lambaris são exigentes quanto às concentrações de oxigênio e amônia. Sendo assim, o lambari é um indicador de possíveis problemas na qualidade da água, pois geralmente o primeiro peixe a morrer do cultivo é ele, indicando que tem algum problema. O nível do oxigênio dissolvido e da amônia vão influenciar diretamente na quantidade de ração que é consumida pelos animais. Além disso, a qualidade de água do viveiro está relacionada ao desempenho e à sobrevivência do animal, pois elevados níveis de compostos nitrogenados, como amônio, nitrito, resultam em menor desempenho zootécnico e até mesmo a mortalidade. Outro problema que está relacionado à qualidade da água dos cultivos é a diminuição dos níveis de oxigênio dissolvido durante o período da noite, na madrugada, devido ao processo de excesso de eutrofização. Foi realizado um experimento no Laboratório de Aquicultura em Maringá, que utilizou APAs com 6 tratamentos e 4 repetições. As APAs, cada uma delas possuíam aeração constante através de pedras porosas, que estavam ligadas às mangueiras, e um regulador de ar. Os tanques contavam com uma renovação diária de 20% do volume da água e a temperatura foi medida 2 vezes ao dia, no início da manhã e no final da tarde, sendo de 25 e 24,5 graus no período da manhã e no período da tarde. E essas temperaturas atenderam ao padrão recomendado para a piscicultura. O valor considerado adequado para oxigênio dissolvido foi entre 6,5 e 7,5 mg por litro e o pH 6,8. A alimentação e a frequência elas podem variar de piscicultura para piscicultura. Assim, o produtor ele pode aderir à ração que melhor se adequa à fase de desenvolvimento do peixe que ele está trabalhando, seja a levinagem ou a engorda. Também a disponibilidade da ração na região e o custo que ele pretende investir na ração. Bom, então como ocorre o planejamento da produção de lambaris? A produção em escala comercial do lambari ela é relativamente simples, porém ela envolve disciplina e dedicação do produtor. Se por um lado é vantajoso o curto ciclo de produção, que ocorre geralmente em 3 meses, por outro lado, se faz necessário a adequação do planejamento para a otimização dos viveiros. Não é porque é espécie de pequeno porte que não vai dar trabalho para cultivar, despescar ou transportar. É sugestivo que o planejamento inicial tenha como meta a produção de ao menos 20.000 lambaris por mês. Quantidades inferiores a essas não justificam a dedicação para esse negócio. A lambaricultura ela não compete com nenhum outro mercado dentro da aquicultura e discretamente vem ganhando cada vez mais espaço nos tanques de cultivo. Será possível no futuro vermos os lambaris dentre as espécies mais cultivadas. Bom, na imagem à direita é interessante ver os índices zootécnicos e econômicos do lambari, onde nos mostram vários detalhes da produção, e é importante ver que o custo da produção do milheiro para o produtor custa em média R$ 60, e o número médio de alevinos viáveis de fêmeas é utilizado normalmente 2.000 alevinos.
Para a avaliação do custo de produção foram utilizados dados do trabalho de Omar Jorge Sabag, onde foram avaliados os custos de viabilidade econômica para a produção de lambari do rabo amarelo em Monte Castelo, São Paulo. Bom, a tabela ao lado, ela demonstra a estimativa de custo operacional total de produção, que é o COT, de lambaris em uma área de 1,2 hectares de espelho d'água. E ela apresenta os coeficientes técnicos da produção, especificando as operações, como as horas de serviço, e os insumos utilizados no sistema, em quantidades específicas. Bom, os custos com ração, eles se destacam como um dos importantes componentes do custo operacional efetivo, e ele representa 63% desse COI. A padronização de uma ração comercial com uma frequência pré-determinada de arraçoamento de uma vez por dia em locais definidos irá atenuar as perdas com insumos, essas que caracterizam os maiores dispêndios. O custo com mão de obra foi responsável por 25,8% do COI, que é o custo operacional efetivo, e são consideradas as operações mecanizadas e manuais no sistema de cultivo, sendo que o fato das operações de arraçoamento traduziu em maior eficiência na utilização de fatores produtivos. Os demais itens agregados ao COI, que é o custo operacional efetivo, como encargos sociais, despesas gerais e encargos financeiros, são destacados sequencialmente para melhor explicitar os valores obtidos no COT, que é o custo operacional total, bem como a remuneração dos investimentos e da terra para constituir o CTP, que é o custo total da produção. Dessa forma, o COT ele foi de R$ 12.206,91 e o CTP ele foi de R$ 13.666,55, resultante de um acréscimo de 12% ao capital fixo médio empregado na atividade durante o ciclo produtivo de 4 meses. Bom, com relação ao índice de rentabilidade por ciclo, mostrado ali na tabela 3, é possível verificar que a receita bruta foi de R$ 16.800, representada por meio da produtividade obtida, que foi de 1.050 quilos, em relação ao preço alcançado pelo psicultor com a venda do lambari a R$ 16,00 o quilo. A receita líquida obtida a partir da diferença entre a receita bruta e os custos totais, e ela foi de R$ 3.133,45. O índice de lucratividade, que é o IL, ele indica a proporção da receita bruta que se constitui em lucro após a cobertura dos custos, e ele resultou em 18,65%, evidenciando que o sistema de cultivo dos lambaris na área de 1,2 hectares de lâmina d'água ele é rentável. E para cobrir os custos totais da produção, o produtor ele precisa produzir no mínimo 854 quilos por ciclo, assim como vender o quilo do lambari no mínimo a R$ 13,02. Bom, para análise de investimento presente na tabela 4, durante os anos de produção foi considerada na propriedade a existência de 2 ciclos por ano. Foram observados resultados progressivos para a produção, haja vista que o VLP, ou seja, o valor presente líquido, ele foi positivo a partir do 3º ano de produção. A atividade ela representou ainda uma taxa interna de retorno de 25,68% para 5 anos de produção, ou seja, 10 ciclos. Já para 10 anos de produção, ou seja, 20 ciclos, a TIR, que é a taxa interna de retorno, ela representou 30,96%. Essa taxa interna de retorno ela considera, respectivamente, uma relação custo-benefício com retorno de 89% para 5 anos de produção e 277% para 10 anos de produção, para o psicultor na atividade. Perspectivas para a lambaricultura são muitas. Dentro desse mercado de sucesso, o cultivo do lambari ele possibilita a aplicação de técnicas de melhoramento genético, manipulação cromossômica e reversão de sexo, o que vai resultar em melhoria na produção. As técnicas de manipulação cromossômica elas são aplicadas facilmente nos animais, pois eles apresentam fecundidade externa, o que vai favorecer o manuseio dos gametas. Como exemplo dessa técnica que eu citei agora, tem-se o cultivo na estação de piscicultura Cabela, já citada anteriormente, a qual adquire a padronização para a espécie, o controle de tamanho dos indivíduos adultos
e a esterilidade gonádica no controle dos peixes em cada tanque do cultivo. Com isso, foi possível notar que existem muitos estudos em desenvolvimento envolvendo novas metodologias e usos de técnicas de manejo, que certamente irão abrir novos caminhos para otimizar o cultivo dessa espécie. Essas são as referências do nosso trabalho. Caso alguém tenha interesse em pesquisar, estão aqui as referências. E obrigada!